Eu nasci em 87 e essa mulher, em 87, já estava fazendo história, meu amor, gravando. Eu Alô? falei, faraó! Olá, minha Eu tenho querida, tudo certeza que bem? todo mundo responde do outro lado, onde quer que É, você não tem jeito não. esteja. Quando você ouve esse grito vindo dessa Em qualquer voz, você vai idioma. responder, você vai ecoar. Então é isso que ela é. Já gravou 14 discos, já teve na Billboard, já foi indicada ao Grammy Latino, ao Grammy Awards. Eu não vou dar o Amém. currículo dela todo aqui, não, senão vai acabar a live. Maga! Ô, minha flor, tudo bem? Como é que você tá? Querido, que bom, viu? A Agora. gente tá junto nessa live. O pessoal da Natura sempre aí, né? Casa Natura sempre arrebentando aí com as ideias. Eu gostei muito de quando eles me disseram que nós íamos bater um papo e tal desse projeto, né? Eu achei massa, viu? Show de bola. Pois é, eu também. Eu adorei saber que. Primeiro que eu adoro estar com você em tudo, né? Eu sou a que quer estar em todas com você, em todas as paradas. Minha flor. E a Natura tem provocado encontros muito frutíferos, né? Muito ricos há muito tempo. Os dois discos que eu fiz, esse, o Trovão e o Território Conquistado, foi pela Natura. O seu também, né? É, poxa, autêntica, pô, foi muito legal o projeto, a temática, como ele se desenvolveu, foi bem recebido também. É, foi muito bom. Quando nós estávamos começando a caminhar para São Paulo, né, aí pintou a pandemia, a gente teve que parar assim, as ações, né? Mas a resposta do projeto foi muito legal. Eu assim achei que foi muito positivo para mim. Tinha um tempo sem fazer um projeto completo de músicas inéditas, Autoral, né? autoral também, mexeu com minha adrenalina assim para compor, para fazer coisas, então foi muito bom mesmo, viu? Tá Agradecer a lindo o disco, Natura, tá? O disco tá lindo. Eu amei massa. participar. Tem Lued, né, como É, né? Agradecer compositora. você aí, viu? Por essa força também, a participação maravilhosa. Ficou linda essa música Capoeira Mundial. A música minha do Alfredo Moura, né? Maestro Alfredo Moura e do Mocta Samba, que a Sim, gente faz essa temática, né, da questão, provoca um pouco esse pensamento, né, homem preto inventor, né, porque a gente tem que acender também esse outro lado dessas questões, as colaborações, tanto os cientistas, pessoas que já colaboram com tanto com a cultura contemporânea, com a vida contemporânea, né, pessoas negras nas suas criações, suas invenções, suas colaborações, e isso a gente precisa também que mostrar, falar sobre isso, né? Acender esse tema. Então, quando você fala homem preto inventor, então você está dando aí já está abrindo alguma coisa diferente que nunca ouviu, né? Que não consegue imaginar sobre isso, né? Quebrando um pouco essa questão do racismo estrutural, que é uma coisa que a gente fica, pô, todo mundo fala disso agora, mas é porque é necessário falar, né? Para a gente sim. poder justamente identificar e quebrar ao nosso redor, em nós, as pessoas, né? Em todos os anais da sociedade, para a gente poder criar um mundo novo, criar uma nova perspectiva de vida na prática, né? Não só na palavra. Então é isso que Total, nós estamos precisando. E falar com total. você, então, muito legal. Eu O me sinto, Mar, eu lembro eu que me a sinto gente se representada, viu? Eu lembro que a gente se conheceu na época que eu estava no Araqueto, que eu entrei no Araqueto. E eu, Foi. eu lembro que a gente foi gravar um programa na Globo, e você me passava uma segurança, assim, aí todo lugar que você ia, eu queria ficar do seu ladinho. Eu ia para perto de Margarete, que eu queria ficar perto dela, porque ela me passava uma energia de segurança. Eu estava tão assustada, eu com 20 anos, né, entrando no Araqueto, assim, sem entender nada, Foi. tomando um bom de um caldo. E aí eu ia para todo canto, eu ia para junto dela. E aí peguei uma van com ela depois desse programa e ela falou para mim, a gente começou a conversar, sentei do ladinho dela, né? A gente começou a conversar, ela falou assim, Lari, se não for a sua verdade, se não for o que você quer fazer, se não for o que está dentro de você, não faça não. Não faça não, faça o que é seu, o que está dentro de você. E isso ficou ecoando na minha cabeça durante muito tempo, porque à frente do Araqueto, mesmo à frente de um grupo afro, quando eu entrei, né, que já era uma outra coisa em relação ao que você viveu, né, antes, eu imagino, mesmo à frente de um grupo afro, eu percebia que ainda tinha umas demandas mercadológicas, Claro, né, porque também vindo era um dessa projeto lógica. comercial, né? Isso, O Araqueta exatamente. era um projeto comercial.
vindo dessa lógica do mainstream, que muitas vezes é mesmo racista e tudo mais, eu via que ainda tinha uma demanda nesse sentido, né? E que eu tinha que estar ali correndo atrás de corresponder, horas e horas ali no Babyliss, aqui dando tendinite, ó, para poder o cabelo ficar no lugar ideal. Então, assim, eu via que ainda tinha muito isso. E ter uma mãe nesse momento, assim, uma mãe que tinha base, que tinha pilar, que me dava estrutura, foi muito importante para mim, assim, porque minha mãe, eu chegava lá, minha mãe, então, achando meu nariz, ela, ó, parar, tem nada disso. Então, minha mãe me dava base para lidar Dava com norte, essas, exato, me com dava um norte certeza. para lidar com essas coisas todas. E você, dona Diva, que criou 5 filhos, qual era a sua relação com ela? Ah, sim. A minha mãe era uma pessoa. Ela não era uma pessoa assim com uma consciência política, não, nesse sentido, né? Mas ela tinha essa da naturalidade dela, né? Primeiro, da questão de respeito a todas as pessoas, né? Segundo, da gente também nos formar nesse sentido, de onde a gente entrar e sair dos lugares, né? Com respeito, com dignidade. E uma coisa que minha mãe assim me admirou é que minha mãe ela nos deu a liberdade da gente vivenciar nossa própria vida também, né? Nosso próprio jeito de ser, né? Eram 5 filhos, cada um com um jeito de ser. E eu, primeira filha, né? Já tinha essa coisa de artista desde pequena, desde criança, que tinha já o jeito para cantar, a ligação com a música, né? E ela foi uma pessoa que soube perceber muito bem isso, né? Meu pai já era mais lidado com o trabalho mesmo, motorista, depois virou taxista, depois, né? E ela em casa, ela nos ensinava o samba de roda, ela nos passava trazia para nós, para a gente conhecer a cultura. Todas as férias a gente ia para a Ilha de Maré, né? Ela era de Uhum. lá de Ilha de Maré, ia conviver com nossos primos, com aquele universo. Meu avô tocava violão, tinha lá um regional. Então minha mãe nunca, ela sempre foi uma pessoa com muita um ser com alegria de viver, né? E passava isso pra gente de uma maneira assim muito. Então minhas tias, eu tinha por parte de pai, por parte de mãe, era muita gente. Lá em casa era Sim. uma coisa incrível. Na hora que juntava as minhas tias, tinha aniversário, por exemplo. Aí as tias, de parte de mãe, parte de pai, para ir, para ajudar. Meu Deus, e elas falam todas assim, povo de ilha, né? Beira de mar. Lá em casa é assim também, é barulho no beco. Rapaz, era um negócio assim. As vozinhas tudo agudinha. Índios, né? Também, Sim. muita ascendência indígena por parte de minha mãe, né? E meu pai, negros mais, né? Mas era tudo misturado. Mas Então, você acha que teve uma virada, assim, para você entender seu papel, já que você não tinha, assim, que a sua mãe não tinha propriamente isso foi dita? quando eu comecei a fazer teatro na escola, né? A minha consciência política veio, né? A minha consciência mais do, peraí, foi nesse momento. Tudo se desenvolveu com essa. A gente foi criado junto, meus primos, a gente brincava, tarará. Mas na escola, quando eu estudei no Centro Integrado de Educação Luiz Tarquínio, que era uma escola fantástica, uma escola que tinha tudo. Tinha 5 quadras de esporte, tinha a sala de música com todos os instrumentos, Como todos, é piano, importante, teclado. né, Era uma ter isso coisa fantástica, era uma acessível. escola, meu Deus, assim, eu não sei por que sucatearam tanto o ensino público, sabe? Tinha a sala de experimentos da física, da química. A coisa era tão assim que o pessoal da escola técnica ia estudar todas as partes práticas no Luiz Tarquínio, você tem ideia? O curso de desenho do Luiz Tarquínio era um curso assim de arquitetura fantástico. Então, a escola era muito bem estruturada, né? E aí se inaugurou o teatro e a professora, né, a professora Maria Ivone, trouxe o professor de teatro, Reinaldo Nunes, que era um cara que tinha participado da primeira companhia de teatro da Bahia, a Companhia Baiana de Comédia, junto com Leonel Nunes, Jurema Pena, só galera. E ele foi para lá instalar um projeto que era o Colégio Luiz Tarquínio, o Colégio Castro Alves, que ficava na calçada, e um Sesum, que ficava no Cabula. Ele criou 3 grupos de teatro, né? E fez a gente circular entre nós, né?
Sim. Então, e nessa questão, e como o Reinaldo foi de guerrilha, então teve histórias assim, participou de algumas coisas, ele também nos deu um pouco dessa consciência em relação às questões políticas, em relação à questão de posicionamento, né? As nossas peças de teatro, a primeira coisa que a gente fez foi uma peça de teatro que a gente imitava nossos professores, cara. A primeira apresentação do grupo de teatro foi essa. Então, E qual era a cara, professora a que gente você imitava, fazia um arquétipo dos nossos professores para elas, cara. Uma coisa Você era assim, né? boa de imitação? Eu imitava você, imitava a Ah, Elsa. não. Assim, foi na escola que eu comecei a ter essa coisa e com alguns norteamentos, né, que eu acho que foram importantes para mim, né? Aprender a saber o que eu não queria fazer, é uma coisa que a gente tem que decidir logo Sim. que você não quer, né? É, E isso o que dentro do que você imagina que pode ser a sua experimentação, porque na verdade ninguém vem pronto, né? Você vem com sim. o talento, com o dom. A partir da sua vivência com aquilo é que você vai maturando ele, vai se direcionando, né? É muita sorte quando a pessoa já nasce numa situação assim, ou de uma família que já tenha um ambiente Eu acho que mais essa propício. geração de agora vai vir com uma outra referência, né? Com Vai vir. certeza, com Agora certeza. eu postei o vídeo de uma menininha assim, com uma gana, com um negócio de uma revolução, cantando bonecas pretas, batendo no tambor. Eu acho que essa geração tá vindo de uma outra De forma, tá outra vindo forma. tendo outras perspectivas. Minha mãe já teve outra, a sua já teve outra, então Exato. eu sinto que a coisa tá andando assim, né? Tá andando sim, tá andando sim. Tá avançando nesse sentido, assim, né? Foi quem me deu o seu dossiê ontem foi Letieres Leite. A Leite é aquela figura maravilhosa. Ele Conheci mandou, peraí que eu Leite vou botar o Santana. negócio que ele mandou. É? Ele que falou para mim, que a gente começou a conversar eu falei que ia conversar com você hoje e tal, aí ele mandou. Margareth Menezes é a nossa primeira grande artista desse movimento industrial pós-80, que passou a se titular Asha Music. Ela é a primeira grande artista já em 87, quando lançou o Parói, e depois se tornou um artista internacional, entrando na lista da Billboard, tendo contrato com a gravadora norte-americana Mango Records, com a apoio europeia, lançando Elegível na Europa, entrando em parada de sucesso. Então, fazendo turnê mundial, abrindo o David Bowie, a turnê Rebond. Quer dizer, todo o histórico de Margareth, de 87, 88, 89, é muito poderoso para que ela não seja considerada a grande rainha desse movimento todo, porque ela cantava exatamente em cima dos ritmos, que foram os ritmos que se tornaram a base do que veio se chamar. E aí ele falando, a gente ficou falando horrores de você ontem aqui, que a Margareth abriu o show de David e eu ficava assim, gente, coisas Não, que eu nem sabia. não, foi muito interessante tudo que aconteceu comigo no começo de carreira, logo naqueles momentos. E era tudo muito grande, né? E eu tinha sempre, não é arriscar, mas a oportunidade, né? Que eu achava que eu podia aprender com aquilo, coisas que eu podia aprender, né? Então sempre tive abertura para essas coisas, para experimentar, entendeu? Sem perder a minha identidade, mas eu acho que tudo que é novo, que propõe, que você se sente alguma coisa ali tem alguma coisa para você aprender de alguma forma. E aquele convite do David Bowie foi muito inusitado para mim, né? E primeiro, antes de ir, eu tive que pesquisar um pouco, saber o que ele queria que eu fizesse, pedir todo o material o que era que eu ia fazer. Ele mandou para mim mandou uma fita, né? Na época. E o disco ainda não tinha saído, era uma fita confidencial do projeto Rei Momo, né? Que ele lançou com música, uma pesquisa com ritmos latinos que ele fez trouxe para a linguagem dele e foi maravilhoso. Para mim foi uma oportunidade fantástica, né? E eu conheci Letieres já na França, já na minha turnê, depois desse projeto com o David. Quando eu fiz foi a primeira ou segunda turnê, ele deu uma canja comigo, né? E aí, depois ele veio para o Brasil e ficou comigo. Ele veio para minha banda, né? Ficou tocando comigo um tempo. Eu não sei se chegou a ser 1 ou 2 anos, não sei. E depois daí ele saiu da minha banda para onde, meu Deus? Eu não sei se daí ele já foi para a Ivete. Eu sei que ele ficou um tempo assim sendo diretor musical da minha banda. Chegou tocando, depois virou diretor musical. Um cara assim que tem uma bagagem fantástica, um maestro, né? Um conhecimento
e o estudo dele, o mergulho que ele dá nas questões dos cruzamentos rítmicos e a consciência que ele traz. E a questão que na minha identidade musical, quando eu falo de afropop, eu não estou falando de afropop de uma maneira gratuita, né? Então eu falo de afropop porque afropop é uma identidade musical, né? Você tem um conceito afro e tem um conceito pop. Como conceito musical, tecnicamente falando, você se acha, entendeu? Então, quando em 92, quando eu fui para a turnê com o David Banner, né? Então, os jornais anunciavam, né? Chegou a Margareth Menezes com o seu Brazilian African Pop. Brazilian African Pop. Então, eu fui a primeira que saí daqui com esse som, fazendo, que eu abri a turnê dele, cantando Faraó e Elegibô, só com percussão, né? Com os percussos. Eram Isso 6 foi o quê? percussionistas dele. 2005, não? 2000, não, isso foi 92. 92 ainda. 92, exatamente. Então, e quem ia para lá comigo foi para Ramiro Mussoto e Giba. Ramiro, na época, trabalhava também comigo. Tanto o Ramiro como o Giba tocavam. Mas só que o consulado segurou, né? Então, aí quando cheguei em Nova York, quem tocou no lugar deles foi o Charles Negrita e o Café, que é um outro percussionista chamado Café, que mora em Nova York. Mas aí a gente trabalhou aquilo ali, né, para poder... E aí eu abria... A primeira coisa que acontecia no show era eu que entrava cantando os dois samba regs, voz e Gente, que responsa! E de toda a turnê. Foram mais de 70, 80 shows ao redor do mundo. E no meio do show eu voltava e cantava. Eu ficava no palco fazendo vocal nas músicas dele em inglês. Ah, você cantava no show também? Também, ficava no palco, participava da banda, né? Era 18 músicos, a única mulher era eu. No meio do show eu cantava mais 2 músicas, era uma música de Jerônimo Veca Calazans, Um Canto para Subir, e uma lambada de Jerônimo, né? Abra a boca, fecha os olhos. E era assim, foi uma coisa que detonou assim para mim, abriu uma porta imensa, né? Então eu conheci tanta gente, conheci vários artistas da African Pop, Salif Keita, Angelica Kidjo, Cheick Khaled, participava daqueles grandes festivais, festival que nunca tinha ido nem artista brasileiro. Eu fui a lugares assim, a Macedônia, né? Eu cantei no festival na Macedônia, festival de jazz, só tinha eu e Egberto Gismonti representando o Brasil. Então foi para mim uma escola muito grande, né? E isso abriu minha cabeça de ter tido a experiência de ver como é o potencial da música que a gente faz. E eu nunca abri mão disso, porque assim, dentro do carnaval, eu sempre disse que o carnaval é um momento dentro da minha carreira. Mas a música, eu tô aqui no carnaval por causa da música, não é pelo carnaval. O carnaval é um momento que eu acho que todos os artistas do Brasil, no momento do carnaval, eles estão lá fazendo o seu trabalho, mostrando sua cara, ou toca rock, ou toca funk, ou toca, especialmente na Bahia, onde existe esse legado, né? Do trio elétrico, do Dudu e Osmar, da coisa ter o carnaval, como a gente conhece, popular, desse tamanho, começou na nossa terra. É uma coisa nossa que foi criada aqui para o Brasil. O próprio trio elétrico é um equipamento criado, uma ferramenta que propaga a música e a cultura para todos, né? E criado por Dudu e Osmar, de 2 pessoas baianas e tal. Aí com o caminhar das coisas, a gente vê que aquilo que foi criado para todos, depois ficou reservado a um grupo onde criaram-se várias situações por causa de visão comercial, visão discriminatória. É isso que eu ia perguntar, se você achava que do seu surgimento, como que você vê essa coisa do embranquecimento? Porque tem umas coisas também que a gente fica assim, né? Tem uns assuntos que parece que são intocáveis, que a gente não pode comentar, porque senão é muita polêmica. Não, que nada, isso é da história, está escrito na história. Que nada. Aquela coisa. E aí, assim, eu queria falar isso, assim, como que você vê esse processo? Porque eu vejo você cantando Alegria da Cidade, uma capa do disco, que tem uma capa que eu amo, não sei se é a Brasileira, e eu vejo como que desse tempo que você surgiu, com o passar do tempo, como que a música da Bahia foi embranquecendo, assim, como que isso foi sendo levado, assim, de uma forma muito estranha. Eu queria que você falasse. Não, isso é o mercado. Isso é o mercado. Nós somos um país chamado Brasil, onde existe a discriminação racial, ela se ecoa em todos os setores, né? Então, nós estamos falando aí, a gente tem que também entender nesse lugar, que nós estamos falando de uma questão de uma música comercial, de uma música onde
o mercado em si tem essa visão de divisão discriminatória, né? É uma coisa que tá, é aquilo que o pessoal fala, né, do racismo estrutural. Então, ele também está dentro dessas estruturas, né? Porque, assim, não é que as pessoas... a pessoa nasceu na Bahia, se identifica com essa música. Por que não? Ele pode ser um branco, ele se identifica com essa, porque ele nasceu aqui, é nativo daqui. Não é, a questão não é essa. A questão é que, na hora que se formou o momento comercial da música, nos invisibilizou, né? Não nos descredencializou. Porque, assim, aqui, será que aqui não tinha e não tem cantoras negras bonitas, mulheres bonitas, com voz, com potencial para tinha sim, mas só que não servia para aquele modelo que as pessoas estavam interessadas, porque as pessoas não tinham essa compreensão e também não gostavam. Eu cheguei a ouvir de pessoas aqui que trabalhavam com a parte show business da música, assim, ele chegou para minha cara e falou: Margareth, você sabe que tem gente aqui que não gosta de você. Sem motivo nenhum, quer dizer, sem motivo nenhum, motivo, né? entendeu? Então, assim, o motivo era o quê? O motivo era por causa do quê? Uma mulher negra, e eu era assim, eu não aceitava também uma ditadura de comportamento, né? Em relação a que, tem que ser assim, tem que vestir. Eu sempre fui bem urbana, eu sempre fui, sabe, meio que assim, sempre... a minha cabeça, a minha linguagem, naquele momento, assim, estava muito mais para uma coisa mais para rock do que para... faixa-chave. Então, eu sempre, por causa da minha urbanicidade. E o rock é completamente negro. O rock, inclusive, é isso, é o meu jeito. Assim, eu sempre fui irreverente, na verdade, eu quis dizer isso, né? Então, assim, era um festival na Concha Acústica. Eu ia lá para a Concha Acústica, daqui a pouco eu estava tocando uma guitarra preta e branca, fazendo umas coisas malucas, cantava Brasil de Cazuza, eu sempre fui assim. Então, assim, isso assustava as pessoas. Brasileiras, ou seguir Exato. regras e padrões. Exato. Eu gostava de ouvir, eu ouvia Jim Joplin, eu ouvia umas coisas assim, bem, sabe? E ali tinha coisa daqui também, não largava a minha referência, mas eu sempre fui arrojada, naturalmente arrojada, né? E o teatro também me deu muito essa ferramenta, né? Porque o teatro, ele trabalha com metabolismo. Você mesmo, depois que você foi pro teatro... Não, total. Depois que... Eu também fui que nem você. Eu descobri que eu cantava dentro do teatro, né? Estudando teatro na escola. Porque eu pude estudar teatro na escola, porque eu estudava numa escola que era particular, porque minha mãe ensinava e eu tinha bolsa. Então, nessa escola tinha teatro e dentro fazendo aula de teatro, eu descobri que eu cantava e tudo foi diferente na minha vida. Então, você vê que nossas duas histórias perpassam pela educação no sentido muito relevante, né? Como que é importante a gente ter esse espaço de experimentação e para encontrar as nossas perspectivas dentro da educação, né? Faz toda a diferença. Toda a diferença. Toda a diferença. Faz muita diferença. E essa coisa de estar dentro da estrutura e não se deixar ser levada, não se deixar ser empurrada, né, para os nichos e as coisas que as pessoas costumam empurrar a gente quando a gente está nesse lugar, é muito difícil, né? Eu que assim, novinha, nossa, eu me senti encurralada assim pelo sistema assim. Por isso que eu falo que essa frase, isso que você falou para mim naquele momento foi tão marcante, porque eu ficava o tempo todo pensando nisso. Maga disse que não era para eu fazer o que eu não quiser. Não, cara, porque senão não fica verdadeiro. Porque senão não fica verdadeiro. Não é que você não fizesse a música. Claro que ali é um sistema. Tem ali, já tem toda uma estrutura, né? Tem toda uma estrutura, toda uma coisa, né? Que é um sistema do bloco e tal, assim, obedece a uma certa... Tem um formato para acontecer, né? Isso aí também é uma coisa comercial, né? Então é comercial. Mas assim, quando o artista não pode se violentar a ponto dele fazer uma coisa, tá ali cantando uma coisa, e que não é a verdade dele, no sentido de que aquilo não... Você não tem identidade nenhuma com aquilo, mas você tem que fazer porque está ali cobrado. Isso traz infelicidade. Isso para qualquer pessoa que tem uma sensibilidade e é um artista. Nossa, é muito cruel. Entendeu? Ele não é um mecânico, ele não pode virar um robô. Entendeu? Senão é melhor pegar, gravar e botar qualquer um dublando, entendeu? Você fica assim, aquela. Então, quando a coisa começa a ficar muito violenta, a pessoa se sentir muito violentada, aquilo não está fazendo bem para ela. Então fica falso, gera muito conflito, né? Então foi nesse lugar. Aqui tá dentro.
Eu só acho que a busca por esse caminho de ser o que a gente é muito árduo, é muito difícil, né? Eu já ouvi coisas, né, de pessoas que justificam, né, esse cenário onde as mulheres negras são a minoria, as mulheres negras passam por vários percalços para chegar nos lugares. Já vi justificativas de, mas é sorte, mas é talento, mas... Então, acho que ainda existe um pensamento muito torto, assim, acerca do que é a música da Bahia e como ela se firmou aí na Bahia, né? Olha, na época é o seguinte, se firmou, sabe como é que se firmou? Era assim, o cara tinha dinheiro para pagar numa rádio para tocar 200 vezes, ele pegava lá, botava o dinheiro dele, tocava a música da banda dele 200 vezes, pela repetição, que é assim que as pessoas, que funcionam em qualquer sistema, é pela repetição que a mente, né, das pessoas prende aquilo, né? Então, até uma música que não era boa passava a ser boa. Chegou um E sucesso de esses fulano, caras para investiam em pessoas que eles acreditavam que as pessoas iam querer mais. E exatamente, naturalmente entendeu? É o pessoas são pessoas modelito, brancas, né? é aquele tipo que não é a culpa das pessoas, mas eles servia aquela máquina, né? Então a gente, poxa, claro, você vai dizer porque, pô, Daniela, talentosérrima, faz um trabalho maravilhoso, tanto que o pessoal do Ilê aí, o pessoal dos blocos, eu esse ano, foi esse ano, homenageou a ela, porque assim, é uma artista que ela tem ela busca ter uma consciência também, entendeu? Não está fazendo aquilo ali também por uma coisa de fazer por si. Ela defende porque também ela acredita. Isso você sabe como é que a gente sabe disso? A gente levanta a história da pessoa para ver, né? Agora, isso é o caso dela. Então, assim, Ivete é uma pessoa que tem talento. Ivete Sangalo é uma cantora diferenciada, e é mesmo. A voz é diferenciada, é uma intérprete fantástica. Além de tudo, tem todo ela tem um carisma muito grande. Eu já cantei com Ivete algumas vezes, tudo que eu estou falando aí. Existe esse lado que é do artista. Isso aí não tem régua para medir. Porque acontece, a pessoa tem isso. Sim. Isso aí é uma coisa que pertence a elas. O que nós estamos falando, que nossa discussão, é a discussão do mercado que nos invisibilizou, independente dessas outras artes, que elas podiam ter acontecido naturalmente. Mas por que não houve oportunidade também para os artistas negros da Bahia? Cadê o Lazo? Entendeu? Uma voz, Lazo é um dos maiores cantores desse Brasil. Sim. Quem quiser, é só parar para ouvir. Então, por que ele também não teve oportunidade no mercado, né? Então, esse mercado dessa música comercial da Bahia, alguns empresários, pessoas que gerenciaram isso, gerenciaram dando esse corte, do corte racista. Sim. E eu vejo gerenciaram dando esse corte. Eu vejo muito, eu acho que quando a gente pensa numa coisa que é extremamente justa e a gente não pode falar sobre isso, para mim o nome disso é silenciamento, assim. Mas eu acho que essa coisa de não poder falar já foi também. Agora acho que a gente tem que falar mesmo, entendeu? As pessoas têm que saber a gente tem mesmo que falar, essa isso realidade. é um lema, assim, mas mesmo assim, quando a gente fala, a gente é execrada, a gente é ameaçada mas de isso aí, boicote, a gente é apedrejada. E eu vejo muito as pessoas numa defensiva muito louca. É porque fica parecendo que a gente está falando da pessoa, a gente está falando do sistema. Que a gente está atacando as artistas. Não é isso, é o sistema que tem que acabar. Essa maneira de fazer o sistema dessa forma é que precisa acabar. E quem tem que se conscientizar mais disso é o próprio povo. É o próprio povo. Sim, são as pessoas. Estou falando com o público também, sabe? Estou falando com quando a gente fala sobre branquitude, sobre todo esse sistema e a forma com que a nossa música é propagada, é vendida e a forma com que as coisas se dão, a gente não está atacando artistas diretamente, a gente está atacando a estrutura e pensando, falando disso para pensar novas formas de exato, para a gente quebrar com artistas dentro dessa estrutura, não é um embate. Não é um embate. E eu acho que para as coisas começarem a mudar, se essas pessoas que se dizem antirracistas, que se dizem brancos, que estão a fim de colaborar com o movimento e tudo mais, precisa existir um aprendizado no sentido da escuta, sabe? Isso. Porque tem muita gente inclusive tem muita gente legal, cult, massa, maneira,
que não têm interesse em me ouvir quando eu questiono o lugar delas na sociedade. As pessoas têm medo de assumir, inclusive, que são privilegiadas. As pessoas têm medo, medo não, as pessoas não querem assumir, não querem estar nesse lugar, porque acha que está no lugar do algoz, porque acha que está no lugar do opressor e não quer. Tem uma armadilha também do ego, né? Mas é porque aí é uma leitura errada, né? Porque assim, se eu estou caminhando num lugar que não tem, sabe, estou pisando em lugares que me trazem dor, que me trazem, sabe? Porque aquilo reverbera na minha caminhada uma coisa que não é tão producente assim. Você saber, você construir o seu caminho em cima de porque é privilegiado disso, privilegiado daquilo, né? Então, quando alguém diz assim, olha, isso aqui tá, então se eu já tenho algum nível de consciência do meu potencial, independente dessas questões de privilégios, eu vou dizer assim, não, peraí, realmente isso aí tem razão. Gente, ó, isso aqui não dá mais para ser desse jeito, certo? Aconteceu isso assim, 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 essa coisa não é dessa forma. A própria pessoa também vai mudando a sua atitude, vai se colocando no lugar de mudar a sua atitude, de mudar as coisas ao seu redor, porque ele teve a capacidade de reformular o seu pensamento em relação a essa questão da discriminação racial, em relação à questão de outros preconceitos também, pela necessidade social da transformação que é necessária, né? E também pelo fato de que nós, pessoas negras, pessoas afro-ascendentes, não estamos mais querendo e não vamos mais engolir esse tipo de coisa calados. Hoje tem mais denúncia. Antes não tinha denúncia. Antes a gente não tinha uma ferramenta de comunicação. Então as pessoas não sabiam como é. Porque, assim, é muito difícil as pessoas, às vezes, que estão tá num lugar mais confortável, compreender, mas só fazer um raciocínio básico, né? Quantos anos existiu a escravidão no Brasil? Foram 300 anos de pessoas trabalhando de graça, sem ganhar nada, sem direito à sua saúde física, mental, espiritual, sem direito às suas famílias, sem direito a nada. Subjugados por qualquer coisa, arrancados da sua realidade, desumanamente usado o seu corpo. Sim. Foram 300 sem direito a nada. Aí quando vem a tal da lei áurea, que diz que esteja livre a partir daquele momento, sem nenhuma estrutura. Pessoas infelizes, pessoas foram largadas ao léu. Então, assim, a gente tem que ter um pouco de consciência, ter um pouco de humanidade para observar o andamento das coisas. Como é que as coisas se constroem? Como é que esse panorama está aí? Então, o Brasil é um país que tem 500 anos e a gente chega, nesse momento, nas rodas de poder, com um percentual de tantas pessoas que compõem essa sociedade, os cidadãos, né? Grande percentual de pessoas negras, que as próprias pessoas se identificaram por si, nos censos que existem, os 56% de pessoas negras afrodescendentes que se identificaram no censo, ninguém botou uma faca no pescoço dela para se identificar, não. Elas se identificam no censo. Então, deu esse percentual. E cadê essa representatividade nos lugares de poder? Então, isso é o quê? Um achatamento, é um sistema de invisibilização do ser humano. Sim. Isso é preciso mudar nesse país. Então, como é que a gente começa a mudar? A gente começa a se conscientizar também. Não está fazendo propaganda antirracista, a gente para de comprar aquele produto. Porque a grande massa consumidora do mercado desse país são afrodescendentes, afroascendentes, pessoas negras. A grande massa consumidora é isso mesmo, que consome todas aquelas coisas de utilidade do dia a dia, que é a grande repercussão no mercado. Sim. Então a gente precisa ter essa consciência. A tal coisa que não gostou, não. Gente, a gente para de comprar aquilo. Ou então a gente liga e reclama. Ou outra coisa também. A gente, às vezes, usa a rede social para atacar uma outra pessoa que cometeu uma coisa. A gente também pode ligar para a televisão e dizer, olha, eu também, isso aí, eu quero dar uma queixa sobre isso, isso, isso. É um direito. A gente precisa aprender a usar nossos direitos. Porque não adianta também eu ficar na minha live, na minha rede social, só metendo pau. E o que eu faço de ação? Eu vou ligar para lá e dizer, olha, caminhos, entendeu? A gente tem que falar diretamente com as pessoas, que a gente pode falar. Ninguém nos impede disso, não. Então, essa consciência nova, a gente precisa fazer, né? Falar tem sido fundamental, tem sido essencial. E tem uma coisa que eu
que eu vivo na pele muito, assim, que eu percebo, é que que às vezes a gente é taxada de treteira, de preta raivosa, né, da que é separatista, que causa confusão, porque a gente precisa estar o tempo inteiro tendo didatismo, sendo paciente, sendo cordial. E tudo isso que você falou agora, que você acabou de falar, são coisas que geram indignação tremenda. Eu vi aqui alguém falando sobre o mercado Yaô, sobre ter patrocínio, sobre você ficar o tempo inteiro ali na batalha para conseguir as coisas assim na peleja, sabe? Enquanto as pessoas estão ganhando horrores com a música negra, com o repertório da música negra. Então, quando a gente fala sobre equidade, sobre equilíbrio nessa distribuição, é sobre isso, sabe? É ter uma distribuição onde você não precisa estar ali naquele lugar e terem outras pessoas aqui que nem fazem parte desse pilar ancestral, conquistando tudo, muito mais uma diferença discrepante, sabe? Então, e ainda por cima a gente é cobrada, né? Quando a gente se posiciona de certa forma, quando o nosso silêncio realmente não ajuda em nada, não ajuda a ninguém, a gente precisa falar. E quem está com a gente, quem fecha com a gente, precisa exercitar urgentemente a escuta e parar de se defender quando a gente coloca essas questões no sentido da transformação e não do ataque, não do embate. Com e certeza. Realmente, o Mercado Yaô é um projeto incrível. Para quem não conhece, é um projeto de Maga. Fala dele um pouquinho, Maga. Que o Mercado Yaô é um projeto da Fábrica Cultural, né, que é a organização que já tem 16 anos, né, que existe. E dentro desses 16 anos, tantas coisas nós já realizamos, né, de cursos pré-profissionalizantes para jovens, de cursos para senhoras, corte e costura. A gente tem vários projetos interessantes e o Mercado Yaô foi um projeto criado para a gente trazer visibilidade para o espaço, né, da Fábrica Cultural que fica lá na Ribeira. E a ideia foi muito bacana porque a gente começou, o pensamento foi fazer um domingo inteiro, né, de disposição e exposição dos produtos do artesanato, da culinária, de manhã até à noite, assim, coisas acontecendo, com uma circulação muito forte, eram mais de 3.000, 4.000 pessoas, às vezes 5.000 pessoas a cada domingo, né? E com colaborações importantíssimas de vários colegas e amigos, né, que foram lá, cantaram lá, né, graciosamente para as pessoas, bandas locais, artistas novos, tinha um palco para artista emergente, lançamento de livro, lançamento de desfile de moda, o Júnior lá do Minos Reis, né, fez alguns lançamentos de moda lá. Então, era muito bacana, você foi lá, cantou. Então, assim, propor essa circulação, né? Com esse pensamento. Eu sempre tive um pensamento meio assim, de gente, de coisa. Para mim, tudo que é comunitário, tudo para mim isso soma, porque é vida que soma vida, é movimento que soma movimento, é gente que gera gente, é coisa que pensamento, é isso que é bom. Levar essa mensagem para essa galera, né? Para essa galera. Porque então, a gente assim, também fica muito no nicho, assim, mais classe média, não sei o quê. A galera acaba que quando eu vejo tá uma bolinha ali, né? As pessoas que têm acesso a X coisas vão. Em Salvador, principalmente, quando os eventos acontecem numa área X, o povo daqui não vai, não chega. Exato. Então, é muito importante que a nossa mensagem, que a nossa música cheguem até essas pessoas. Com certeza. Então... Não, você sabe, o Mercado Yaô foi muito interessante que, assim, muita gente que nunca tinha ido na Ribeira, nunca tinha, sabe, foi lá no mercado. E aí, assim, aí a gente quebra as fronteiras. Totalmente, né? Olha, Bethânia cantou lá, foi maravilhoso. Gil, Ivete, foi foda o show, super bacana. O pessoal do Baiana System 3 vezes se apresentaram com a gente. Lazo, Márcia Short, então, as ganhadeiras de Itapuã 2 vezes participaram, Ju Moraes. Então, era uma coisa assim, sabe, muito interessante, né? Isso aí, o que fazia? Tanto para a comunidade de lá,
como também pessoas que nunca tinham ido na cidade. Vai ter gente que nunca lá se interessou de conhecer, que mora na própria cidade, entendeu? Não conhece aquela maravilha que nós temos ali, o povo não da vai, Ribeira. não. Fica só Então, isso fez isso, né? Gerou. Só que o ano passado nós não tivemos apoio, né? Aí não fizemos, né? E aí depois agora veio essa coisa da pandemia, aí a gente não sabe, mas assim mesmo, sem o apoio, mas teve curso de teatro, né, que nós fizemos com parceria com a Secretaria, agora eu esqueci agora o nome da secretaria, foi muito bacana, com 400 jovens, cento e tantos jovens, né, negros, né, foi muito legal, eles se formaram. Então, e a gente sempre busca estar. Agora a gente lançou, por causa dessa questão da pandemia, todo mundo parado, né? Aí tem agora o site do Mercado IAO, onde as pessoas que fazem parte da rede IAO, isso né, é legal os da artesãos, galera divulgar, eles né, podem fazer. expor lá, entendeu? Tá tendo toda quarta-feira, tendo live também com o Ismael Campos, falando sobre isso. Então a gente está tentando provocar uma circulação. Mas Legal, procurem saber, gente, desse projeto. É procurem muito, saber. muito Porque o que nós estamos incrível. falando sobre a questão do apoio do público, da audiência, é isso. Porque a gente não pode também, olha, tudo bem, que existe esse fechamento, que existe, mas existe também já uma nova abertura, uma nova geração, uma nova maneira de ser, por que não? Tem um show de um Lazo, vamos lá assistir. Tem um Vamos show lá de ver, vamos lá assistir. A vamos lá. gente que tem que se defender. É isso que a gente tem que entender. Eu acho que isso é fundamental. É fundamental Inclusive, esse vou botar momento um áudio agora. aqui. Porque virou um momento político, né? Virou uma coisa Vou botar política um mesmo. áudio de um figurinha que É. fecha com a gente também. Achando Ó. lindo demais esse encontro de vocês duas. Admiro tanto vocês duas. E Margarete, Tá tenho ouvindo? uma lembrança de você. Não é nem dos encontros, dos papos, das vezes que a gente se encontrou, mas de um show no Solar do União. Eu era adolescente e foi um dia muito marcante na minha vida. Você Lázaro cantando Ramos! Ah! e eu lembrando de todos os momentos em que eu não te conhecia ainda, mas ficava ali admirando de longe essa potência que você é. Receba o meu axé aqui, meu amor, meu apreço, meu abraço nesse dia de hoje, viu? Admiração eterna. Eita, sem falar dos mascarados. Ave Maria, como ele disse lá. Tanta história. Oh, que massa. Lázaro. Ele é um fofo, Lázaro. Eu fiquei tão emocionada com o Lázaro, porque da carreira dele, né? Foi do grupo Teatro Olodum. Minha irmã participou de um grupo que ele participava, né? Fez aquela peça As Paparutas, né? A Aline, minha irmã, participou. E, assim, uma figura assim, a gente viu assim crescer, né? Desenvolver, né? E chegar onde ele conseguiu chegar e fazer as coisas que ele faz com a consciência dele, ele, a Thaís Araújo. Então, protagonizando assim, posições muito importantes. Então, eu acho isso tudo muito importante. E dizer às pessoas o seguinte, não se assustem com isso. A gente não está começando guerra, a gente está trazendo uma consciência, defendendo uma situação que precisa acabar no nosso país, porque são milhões de pessoas, milhares de vidas de jovens. Toda hora morre um jovem negro por nada, inocentes, pessoas que morrem inocentes. A gente não pode se colocar no lugar de pensar que toda pessoa que mora em favela, em comunidade, é bandido. Isso é um pensamento escroto. Isso é um pensamento pequeno diante do que é um ser humano. Em todo lugar tem pessoas que fazem coisas que são corretas, em todos os lugares também tem pessoas que fazem coisas que não são corretas, e às vezes nos lugares onde a gente menos imagina é que estão os grandes bandidos, né? Então, assim, sabe, quando chega uma família, tá ali com o maior sacrifício para criar seu filho, sua filha, de uma hora para outra a pessoa sai, não sabe se volta, perde um tiro, uma coisa, sabe? Depois é acusado de que é bandido, de que é isso e aquilo, e a sociedade, a grande parte da sociedade brasileira aceita isso como se isso fosse uma coisa natural. É disso que a gente está falando. É disso que a gente está falando. Então, assim, as pessoas não ficam se milindrando com besteira. Sabe? Essa luta não é só nossa, não. Essa luta tem que ser de todos nós. Que a gente tenha que se envergonhar desse tipo de coisa que acontece no Brasil o tempo inteiro. E as pessoas querendo justificativas tão calhordas, tão sacanas, como querer marginalizar todas as pessoas, todos os jovens que moram em favela. A grande maioria das pessoas que moram no Brasil são pessoas pobres ainda. A grande maioria. Sim. E a grande maioria desses pobres são pessoas que suam muito para ter o pouco que têm. Então é isso que tem que ser dito, isso que tem que ser visto. Porra, eu fico assim, muito puta quando alguém vem para cá e defender uma coisa que está acontecendo, sabe? E querer colocar
uma responsabilidade em cima da pessoa que sofreu, sabe? A Então, pandemia está sendo um momento de escancarar coisas que já claro, estavam acontecendo há muito tempo, certeza. né? É São muito vidas de famílias doloroso inteiras, você sabe? ouvir, fique em casa e ver o jovem morrendo dentro de casa no Oh, que momento em isso? que se defende o isolamento social. Isso é muito, muito triste e demanda uma urgência que já existe há muito tempo, mas que agora está se fazendo cada vez mais alarmante. E o aquilombamento precisa existir não só no discurso, né? A gente precisa realmente, tudo que você falou aí, Com certeza. assina embaixo, a gente precisa realmente se juntar. E a Claro. nossa junção não é uma ameaça, né? Mesmo que digam e que façam parecer com que somos uma ameaça, quando a gente se junta, a gente precisa bater de frente, a gente precisa testar e não deixar com que enfraqueçam, né? É A uma nossa... defesa, né? O que está acontecendo é uma defesa, não é uma... E hoje está se falando muito, por quê? Porque hoje existem já meios de comunicação independente, né, cara, com redes sociais e tal, onde existe um canal de comunicação que está estabelecido. E isso agora ninguém vai poder tirar de nós, ninguém vai poder tirar de nenhuma pessoa, porque assim, tá aí, está estabelecido, né? Então, não é uma luta de preto contra branco, é uma luta de pessoas, pretos e brancos e quem quiser mais, contra o racismo, contra o sistema excludente, contra as desigualdades, contra o desequilíbrio, contra a violência, contra a discriminação. A luta é essa, entendeu? Eu E é um tenho amigos, processo de pessoas brancas que eu adoro, eu também, tenho né? pessoas, tenho amigos meus assim que eu amo e que eu, sabe, que são pessoas que me amam também, sabe? Não é cor da pele isso. A gente tá falando de coração, né? De conhecimento, de conhecer gente, assim, de conviver, de saber na prática assim, o que é isso. Então, não é por aí. Agora, eu jamais deixei de me posicionar contra o sistema racista por causa disso. Eu jamais deixei de falar. Pode pegar minha discografia toda. E também nunca me furtei de vou cantar, fazer show, aonde me levar, vou, porque eu também vivo disso. Eu vivo de música, sabe? Sim, porque então, também assim, tem muito isso, né? De apontar, tá lá fazendo show com gente, tá eu lá não vou fazendo me pagar, eu não vou em lugar onde as pessoas estão lá praticando qualquer tipo de humilhação e tal, mas eu sou um artista. Eu sou um artista. O que eu tenho para vender é a minha arte. Então, assim, se a gente não tiver esse tipo de consciência, aí morre de fome, porque fica lá embicado, não vou por isso, não vou por aquilo, e vai lá, alguém vai lá e pega você vai lá e canta o que for a sua verdade. E mostra em que patamar você está. Então não tem que ser assim, não. Porque foi assim, hoje a gente vê os Estados Unidos com essa fortaleza toda, mas no começo era assim. As pessoas iam furando lá, abrindo brecha, botando a cara mesmo, para ninguém ver assim, porra. Sabe por que não tem gente preta aqui também? Então é assim que a gente tem que agir. E quebrando aos poucos as coisas. Né? Sim. E quando puder, dar um passo mais largo, ir abrindo. É assim, ó. Pegar, fazer um buraquinho na rocha, cada hora dar uma marteladazinha ali, que essa porra lá um dia ela cai, entendeu? Você já sentiu que você, Mag, em algum momento deixou de falar alguma coisa que você quis falar por conta da opressão do sistema? Você já sentiu? Gente, quantas vezes a gente, às vezes, tem coisas que a gente, às vezes, não... Tem ambiente que nem cabe. Que é tão... Sabe? Você não tem nem espaço para... Não tem espaço. Tem coisas que nem cabe mesmo, não. Não adianta nem se falar. Porque não cabe mesmo. Pensando para onde vão, né? Os silêncios. Entendeu? Que a gente recua. E aí você não fala naquele momento, mas você tem outros momentos que você pode falar, entendeu? E você vai abrindo as coisas aos pouquinhos. Não adianta você querer bater de frente com a montanha. Bom, que a gente não precise guardar nada em breve, que a gente possa... Com certeza. Falar naturalmente. Sempre falando tudo que a gente pensa. Eu acho que a gente não pensa nada demais. O que a gente pensa são a liberdade natural dada pela criação a todo ser humano. Não estamos pensando nada, não estamos falando nada demais aqui. Estamos falando de um processo que a gente precisa discutir, que o Brasil precisa encarar, que a gente precisa transformar, né? Porque é necessário. E essa discussão é agora, e se continuar, essa discussão vai continuar cada vez mais, porque cada vez mais vem surgindo uma geração nova, com outra cabeça, com outra, sabe? Vamos virar o jogo devagarzinho aí, mas vamos virar. Pra gente repensar. Muitas pessoas brancas participando de vários protestos no mundo inteiro contra o racismo, contra a discriminação racial. As pessoas não estão vendo isso. Claro que estão. Lugares que não tem nem tantas pessoas negras assim. Então, assim, está acontecendo alguma coisa no mundo, não é só aqui. Sim. Né?
E por que que a gente não pode acompanhar isso naturalmente? Porque é engraçado, né? Tem gente branca que adora artista americano negro. Mas o artista negro aqui na Bahia não serve. Tem também. Então, vamos, né? Vamos nos juntar. Abrir, né, cara? Nada a ver isso É aí. isso. Quero agradecer a todo mundo que estava aqui. É um bocado de gente aí bacana, né? Tô vendo ali Um monte de várias. gente mandando recados massa. Já vi que tinha amigas, Naruna, Trizona, Dani Negro, umas artistas fodonas aí que eu amo. Muito obrigada, Natura. Obrigada. A Natura é super legal, fazendo um trabalho lindo. Tem o Ismael Carvalho também. Ismael que tá aí também, que tá fazendo coisas incríveis na internet, influenciando uma galera massa. Ele ali. Vou botar o último recadinho que mandaram aqui para você. O recadinho Epa, um beijo para essa galera toda dos recados, viu? Gostei dos recados, viu? Gostou dos recadinhos? Cira Coentro. Olha, Cira Coentro tá fazendo, gente. Vou aproveitar para dar esse recado que é imperdível. Toda segunda-feira a Cira Coentro tá fazendo uma live, que tá apresentando uma peça chamada Love. Pelo amor de Deus, vejam isso. Essa mulher é uma gigante, uma das maiores atrizes da contemporaneidade do Brasil. Chama-se Cira Coentro. Tô falando. Toda segunda-feira ela tá fazendo, gente. Aí compra lá o coisa, sabe? A pessoa adquire o ingresso, né? E assiste, né? Vai lá na página dela que tem tudo lá. Direção de Jackson Costa, mas é de chorar mesmo. Essa criatura fantástica. Márcia Short tava aí Márcia também. Short tá aí também. Alô, Massinha. Massinha, amor. Vou botar o último para ver se você sabe quem é. A negrada que fecha com você também. Olá, salve Larissa, salve Margarete Menezes. É um prazer estar mandando uma mensagem para vocês. O povo acerta. É lindo de ver também que vocês têm essa sintonia, né, a ponto de estarem conversando, né, e compartilhando Paulista, essa live. Né? Eu falo isso porque são duas cantoras da Bahia, né, de gerações diferentes, mas que têm signos em comum, né? Eu acho que eu destacaria o fato de vocês explorarem, né, a africanidade na música, que é algo bom, né? Dentro das minhas pesquisas também, eu acho legal a música brasileira explorar essa africanidade. E vocês, duas como linha de frente no palco, são extremamente cativantes. E o resultado está na forma que o público reage à música de vocês, principalmente ao vivo. Então é lindo de ver vocês compartilharem essa conversa junto. E me sinto honrado de mandar uma mensagem para vocês, artistas que eu admiro muito, passando para deixar um axé e um beijão para vocês. Valeu! Rincon Sapiência! Rincon Sapiência! Que legal! Pô, esse cara... Eu não sabia se ia dar para ouvir direito, porque estou botando aqui tudo da caixa. Que massa, velho! Rincon mandou e quem mandou também aqui... Lazo! Para minha irmã Margarete Menezes. Que massa, Maga, bicho. Meu eterno respeito e minha admiração. Meu querido. Um beijo no coração. Esse Lazo, velho. Esse Lazo é uma figura, eu amo. Pra acabar com ele, que é nosso grande deusão também. Isso aí, com certeza. Baiana. Que eu lembro de você cantando, vocês dois cantando a Alegria da Cidade. Porque assim, a Alegria da Cidade chegou pra mim, assim, cara, no momento que eu tava fazendo meu primeiro disco, e foi o primeiro LPzão, né, o Bolachão, e foi uma música, assim, que revolucionou. Quando eu vi aquilo, eu, cara, que é isso? E ela não me remete, ela tem uma coisa de sofrimento, mas ela diz que apesar de tanto tanta dor que nos invade, somos nós, a Alegria da Cidade. Alegria da Cidade. Velho, que nada vai ser. É isso aí, entendeu? Quer dizer, por mais que seja é uma constância de afirmação do que a gente está falando, porque é uma verdade. E a verdade, quando é verdade, não se abala, com certeza. Pode demorar, mas ela se estabelece pela justiça de que precisa ser estabelecida. Pela justiça da criação do próprio Deus, que nos criou todos assim diversos. Então, é uma marcha constante na direção de um entendimento comum, que é necessário que haja justiça, que haja igualdade de tratamento para todos. Nem todos é obrigado a gostar, mas o tratamento, os direitos têm que ser para todos, né? Então, a luta é essa aí.
Maga, saiba que você, se qualquer um levantar alguma coisa aqui para você, eu vou estar com um escudo na mão, na outra para lhe defender. Minha linda. Estamos juntíssimas. Obrigada, muito obrigada, viu? sou sua fã. Muito obrigada, Natura. Vamos ter mais papos aqui nesse Pô, programa. Natura, show de bola, viu? Vocês são demais. Um beijo, Milhões gente. de beijos Obrigada aí. a vocês que estiveram aqui assistindo também. Muita gente boa, viu? Beijo, Beijo, Axé. Axé.